Galera, tamo junto, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo aí. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações, tá bom? Vamos que vamos, meu povo. Obrigado pela presença de vocês e a participação de vocês é maravilhosa, né? Agradeço também o feedback, os comentários nos vídeos anteriores, né? Então, show de bola, o feedback de vocês é bastante importante. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso curso de álgebra e, ao mesmo tempo, uma revisão para os meus alunos que também estão fazendo o curso presencial de álgebra, né? Então, um resumão aí do conteúdo que eles estão vendo e, da mesma forma, um resumão gratuito aí para vocês. Na aula de hoje, a gente vai determinar um domínio de uma função, iremos trabalhar com as funções, iremos identificar, né, as funções reais de forma geral, e iremos também trabalhar com as funções compostas, né? Então a gente vai ver dicas importantes, então fica até o final do vídeo, você vai ver lá duas dicas fenomenais para você trabalhar com funções compostas que você nunca mais vai esquecer. São dicas bem bacanas, é só ficar até o final e vamos que vamos. Deixa eu ativar aqui para a gente já começar a nossa aula aí. Começar a nossa aulazinha marota, né? Então, determinar o domínio de uma função. Professor, como é que eu determino o domínio de uma função? Vamos slide? Deixa o slide ativar aqui. Pronto. Existem vários casos que a gente pode ter em uma função e que esse domínio ele pode ser determinado através disso aí. Quando a gente tem um gráfico já pronto, tudo fica mais tranquilo, né? Porque com o gráfico você consegue enxergar o eixo x, né, que corresponde ao domínio, né, de qualquer função, e você consegue enxergar o contradomínio, que é o eixo y, né? Deixa eu até fazer um rabisco aqui. Então, se a gente tem aqui o eixo x, né, você consegue enxergar aqui todo esse espaço seria o domínio. E o eixo y, todo o espaço seria o contradomínio. Então, no gráficozinho bonitinho, você consegue identificar quem seria esses valores aí. Só que muitas vezes o vestibular ele pergunta a você, marca as alternativas, qual o domínio dado, né? E muitas vezes as alternativas vêm escritas dessa forma. Domínio de f é igual a x pertencente aos reais, vamos imaginar que sejam reais, tá ok. E aí vem uma informação aqui. Essa informação aqui é exatamente o domínio da função. E aí, às vezes, o aluno pensa que é difícil chegar a essa situação, é aquela coisa toda. Mas, como eu disse, quando está com o gráfico bonitinho, tudo fica mais tranquilo, vai fluir com tranquilidade. Mas quando está com a função assim, o aluno tende a desistir, ele tende a temer e dizer, não vou fazer o cálculo não. Porque isso deve ser difícil demais, nem tenta. Deixa eu ampliar aí um pouquinho o slide. Deixa eu colocar o slide aí maiorzinho para vocês. Bom, então, ele nem tenta o cálculo. Ele diz, não vou fazer esse cálculo não, que deve ser difícil demais e não sei o que. Mas, com toda sinceridade, é a coisa mais fácil do mundo. Quando você se deparar com uma situação como essa, confie no professor Otávio Rafael. Basta você pegar o seguinte, ele diz, igualamos o radical ao sinal maior ou igual que zero. Ou seja, você vai pegar isso aqui, você vai pegar isso aqui e você vai igualar. Pega isso aqui, e iguala esse sinal ao igual que zero, ou seja, x menos 2 maior ou igual que zero, onde x é maior ou igual que, aí o 2 está negativo, vem para cá positivo, então vai ficar x igual a 2. Então veja que é a coisa mais prática do universo, coisa mais tranquila, né? Então temos aí o x maior ou igual que 2. Então é o que eu recomendo fortemente a vocês aí, em relação a isso aí, a tentar. Então quando se deparar com algo desse tipo, não desista, né? E aí, professor, como é que seria a resposta, né? Você ia ter domínio de f, igual que está aqui escrito aqui, x pertencente aos reais, tá ok. Aí agora vinha a resposta, x maior ou igual a 2. E acabou, se você ia procurar a alternativa que tinha isso aqui, na forma tabular. Ia ter lá na alternativa, você ia lá marcar numa boa. A Universidade de Pernambuco gosta muito
de solicitar, né, dentre as alternativas, o domínio da função. Então, para quem for fazer vestibular, né, principalmente SSA 1, pode se deparar com uma continha dessa, né, para você aí na sua prova. Então, o pessoal que está do SSA 1, isso vai ajudar bastante aí. O pessoal do Enem também pode se deparar com situações desse tipo. É uma questão de matemática bem simples, bem prática e que dá para se fazer. Porém, quando é apresentado, ó, se você olhar para essa estrutura, muitos alunos vão querer desistir por medo, pensar que chegar nessa estrutura é coisa do outro mundo, e a gente viu que não é. Basta a gente se preocupar só com a resposta. Um detalhe interessante é que essa parte aqui, até aqui, ó, é sempre a mesma. Pode olhar aqui, ó, compara aqui para você ver se essa parte daqui não é a mesma. É a mesma partezinha, tá bom? Então não precisa se preocupar com isso aí, não. Então, professor, quando é que eu uso esse igual a zero? Somente nessa situação aí. Quando ele está dentro de uma raiz e essa raiz tem um índice par. Tá bom? O índice daqui é 2, ele não está aparecendo, mas o índice é 2, então é um índice par. Se fosse 4, 6, então você poderia utilizar aqui numa boa essa estratégia, só quando o índice for par. Tá bom? Tiver raiz e o índice for par. Também existe a opção de quando a função ela está em forma de fração, ela está na forma de fração e não existe nenhuma raiz nela, mas ela está no formato de fração. E aí, professor, o que é que eu faço? Primeira coisa, descarta o numerador e olha apenas para o denominador, quando você tem x em ambos os lados. Quando você tem x em cima, somente em cima, a gente vai ver já já, né? Mas aí nesse caso, a gente não precisa se preocupar que quando o x ele só aparece em cima, significa que o domínio dele são todos os valores pertencentes ao conjunto dado. Ok? Agora, quando o x está embaixo, a gente precisa se preocupar com uma coisa, né? Observa que para ser uma fração existente, então para ser uma fração que exista, né? Então uma fração que está presente aí no ramo da matemática, o denominador tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, para a função existir, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, nesse caso, a gente vai pegar o valor aqui que corresponde ao denominador, 3x, deixa eu apagar aqui, 3x mais 6 e igualar esse sinal aí, diferente de zero. Faço o mesmo esquema que o anterior, o sinal de mais vai para o lado de lá negativo, então eu vou ter diferente de menos 6. O 3 aqui está multiplicando, vai para o outro lado o quê, professor? Dividindo, então vai ficar x diferente de menos 6 dividido por 3. Ó, como o 3 é positivo, então eu vou fazer o jogo de sinal aqui. Ó. Menos dividido por mais dá menos. E 6 dividido por 3 dá quanto? Quanto é 6 dividido por 3? Né? Então dá 2. Ok? Então 6 dividido por 3 vai dar 2. No caso aqui vai ficar menos 2. E aí a gente chega aí ao domínio. E aí a expressão é a mesma. Domínio de f igual a x pertencente aos reais, tá ok? X tem que ser diferente de menos 2. E aí a função, ou seja, esse é o domínio da função encontrada. Beleza? Então veja que a gente consegue fazer essa situação toda, né? Fazer todo esse aparato aí, todo esse cálculo, né? Para a gente, né? Conseguimos fazer todo esse processo sem dificuldade nenhuma. O problema é que muitos alunos desistem só por pensar que é difícil. Vamos ver mais um caso, né? Deixa eu avançar aqui para a gente ver mais um caso. Vê aí mais um caso. Função em forma de fração, só que agora tem raiz e a raiz aparece no numerador. Como é que eu faço, professor? Sem dor de cabeça. Você faz igual o primeiro caso. Você vai pegar apenas esse camarada aqui. Como está no numerador, você vai colocar x menos 4 maior ou igual que 0. Então, x é maior ou igual que 4. O domínio é o mesmo. O domínio de f, que é igual a x pertencente. Veja que sempre se repete. Tá o quê?
x menor ou igual a quê? 4. Ok? Então, se você observar, é a mesma coisa sempre no resultado, só muda isso aqui. Só muda o resultado final. Bom, mas o resto aqui é tudo igual. Beleza? Então, quando a raiz estiver na fração e ela estiver no numerador, você vai pegar só o que está dentro da raiz e igualar o sinal maior ou igual que zero. E faz a operação. E aí você acha o domínio com facilidade. Deixa eu avançar aqui. Agora, professor, e se a raiz estiver no denominador? Se a raiz estiver na parte de baixo, professor, o que é que eu faço? É a mesma coisa? É difícil? Não, você está vendo aí na tela, ó. Só vai mudar e tirar a igualdade. Por quê? Porque no denominador não pode ser zero em hipótese alguma. Tá bom? Não pode ser zero em hipótese alguma. Viu que quando a gente fez o segundo caso, o denominador tinha que ser diferente de zero. Por isso que eu não coloco a igualdade aqui, ó, igual ao caso anterior. Então, por isso só vai ficar maior que zero. E aí é só a gente calcular, ó. Pega tudo isso aqui e vamos calcular. X menos 3 maior que zero. Tá negativo, vem para o outro lado o quê? Positivo. Então a gente vai ter x maior do que 3. Beleza? Chegamos aí. E qual a solução, professor? Mesmo esquema, ó. Domínio de f, que é igual a x pertencente aos reais. Tá ok? X maior que 3. Tá feita aí a nossa solução. Você procura a alternativa que tem lá e é só marcar. Só correr para o abraço. Então você começa a perceber claramente que o negócio é fácil, tá vendo? Então você começa a perceber aí. Professor, e aí? O que é que acontece agora quando a gente tem duas funções, né, que tenha o contrário do que a gente veio vendo no caso? Por exemplo, uma função que não tem a raiz de índice par, tem a raiz de índice ímpar, como vocês estão vendo aqui, ó. A raiz aqui de baixo está com índice ímpar. Né? E ela não possui fração, por exemplo, uma função que não tem fração. O que é que eu faço, professor? O que é que vai acontecer aí? Então, se a gente observar, o que vai acontecer aqui, é claro e é óbvio, né, que ele será todo valor. Veja que não existe nenhum valor de x que faça essas funções deixarem de existir. Então essas funções elas existem, né? No caso o domínio dela vai existir para todo x pertencente ao conjunto de reais. Então no caso a resposta da gente seria o seguinte: para ambas essas funções aqui, ó, o domínio de f será x pertencente, ou melhor, não precisa nem do x pertencente. Vou apagar aqui só isso aqui, vai ser para todo x pertencente aos reais. Esse A de cabeça para baixo significa para todo na matemática, tá bom? E aí a gente vai escrever para todo x pertencente aos reais. Ou seja, qualquer valor de x que eu colocar nessas funções, ela vai ter um valor numérico. Ela vai ter um resultado numérico. Diferente, ó, se eu voltar aqui, diferente dessas funções aqui, ó. Que nessas funções aí, se por exemplo eu substituir o x por 3, o número 3, observa que vai dar 3 menos 3, 0. Raiz de 0 é 0 e não pode ter 0 no denominador. Então, se eu fizer esse cálculozinho aqui, veja que quando eu encontro o domínio, eu estou buscando a exceção, ou seja, aquele valor numérico que vai fazer com que minha função deixe de existir. Aí eu teria aqui 2 vezes 3, que é igual a raiz de 3 menos 3. Ó. 3 menos 3 é 0, 2 vezes 3, 6. E aqui eu tenho 0, e isso aqui não pode. Então isso aqui é uma inconsistência, eu não posso ter 0 no denominador. Se fosse o contrário, 0 por 6, aí daria certo, mas nesse caso aí a gente está com uma inconsistência, tá bom? Então por isso que a gente tem esses valores aí, essa situação toda. Beleza? Eita, sem querer eu apertei aqui para voltar aqui a aparecer, eu e esse meu mouse. Deixa eu voltar aqui para a gente. Pronto, então agora a gente vai chegar, a gente viu aí como determinar essa função, acredito que já está aparecendo aí para vocês. Tá, né? Então a gente já sabe como determinar as funções, né? O domínio através das funções. Agora a gente vai ver os tipos de funções. Existem vários tipos de funções. Função do primeiro grau, função do segundo grau, que é a quadrática, biquadrática, função inversa, função composta, função exponencial, função
como é que diz, exponencial, logarítmica, né? Função trigonométrica e por aí vai. Então tem vários tipos de funções. Iremos ver nessas nossas aulas alguns tipos, né? Pelo menos os principais a gente vai ver, né? Dentro de função logarítmica e de função exponencial, eu vou juntar a equação exponencial e a equação logarítmica, né? Num conteúdo só, e a gente vê ambos conteúdos para se trabalhar, tá bom? Então vou juntar aí um só e a gente vai trabalhar. Vou tentar encaixar, como eu tinha prometido para vocês desde a nossa primeira aula do curso, né, que a gente teve, na verdade, a primeira aula de função. Eu vou tentar encaixar exatamente as funções trigonométricas, né? Porque eu gosto de trabalhar as funções trigonométricas até mesmo antes de ver trigonometria, né? Mas como aqui tanto no canal, né, você pode procurar no meu blog, Instagram, onde for aí, tem videoaulas envolvendo a trigonometria, então vocês dá para complementar, né? Então quando forem ver, vocês veem as funções trigonométricas aí complementar. Vou dar só uma pincelada naquela função existente, só mostrar a vocês coisa rápida, né? Mas nosso foco principal são nas funções reais, né? Nas funções compostas, função inversa, função do primeiro grau, do segundo grau e por aí vai, né? Então os tipos de funções, como eu falei para vocês, são muitos tipos, né? Então são muitos tipos de funções que a gente tem. Uma delas, e a primeira da nossa lista aí, é a função constante. É a função considerada a função mais fácil existente no mercado. E muita gente se pergunta, mas por que ela é a mais fácil, né? Por um detalhe básico, né? Um detalhe simples, né? Ela é fácil porque, independente do valor de x, ó, pode ser o valor de x que tiver, sempre terá o mesmo valor, tá bom? Então sempre terá o mesmo valor. Desculpa aí, galera, eu deixei meu telefone, acabei ligado aqui. Deixa eu desligar aqui rapidinho. Pronto, foi mal aí, pessoal. Acontece, né? Como eu tinha dito a vocês, tô no home studio e nem me toquei deixar o telefone desligado, tá bom? Mil perdões mesmo de coração. Vamos retomar a nossa aula aí, né? E como já dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então a gente tá fazendo ao vivo mesmo, vai acontecendo aí. Eu acho muito chato essas videoaulas que tem por aí cortada, que o cara corta um erro ali, um erro acolá. Poxa, errar é humano, qualquer um pode errar, isso é natural. E um toque de celular, que nem erro é só um esquecimento mesmo ali, normal, né? E hoje na era digital, né, a gente vive constantemente procurado, né? Então vamos embora. Voltando ao que eu estava dizendo, a função constante, ela é considerada a função mais fácil, porque independente do valor, vamos dizer que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, então independente do valor, o valor do y será sempre o mesmo. Vamos imaginar aqui que esse y aqui seja 2, então no caso a função aqui é um f de x igual a 2. Os vestibulares não gostam muito dessa função não. Por quê, professor? Porque por ter essa particularidade, terá sempre o mesmo valor. Então, sempre o mesmo valor, sempre o mesmo valor, sempre o mesmo valor. Então, acaba que os vestibulares não gostam, em hipótese alguma, desse tipo de função, né? De cobrar, né? Uma função. Raramente a gente vê no vestibular, mas pode acontecer de aparecer. E se aparecer, você está sabendo aí, né? Sobre a função constante. Como eu disse, não tem tanta frequência. Agora, esse próximo tipo aí, rapaz, aí é xiripoca-pia, porque não tenha um vestibular que no seu edital está descrito lá que vai ser cobrado função, até em concurso público mesmo, essa função ela é cobrada, ela aparece claramente nos vestibulares. E a função do primeiro grau, né, ela recebe esse nome porque o expoente, né, do x é igual a 1. Por isso que ela recebe o nome de função do primeiro grau, porque o expoente desse x é igual a 1. A equação do segundo grau, que a gente vai ver a função do segundo grau, vai receber o nome também de segundo grau devido ao expoente ser do segundo grau lá da expressão algébrica, né? Então temos aí a forma algébrica dessa função,
né? Ela é formada por esses elementos e basta a gente identificar cada elemento. Identificando cada elemento desse, eu duvido ser uma questão como essa. Como assim, professor? Vamos lá. Ó. O f de x será sempre o nosso y, que isso aqui é a nossa imagem. Decora bem, memorize isso aí. O f de x é o nosso y, que é a nossa imagem. Tá bom? Então, esse é o f de x. Professor, e os outros elementos? Vamos lá, vamos com calma. Aí abaixo já está mostrando para a gente quem é A. A é o que a gente chama de coeficiente angular. B é o camarada que é o coeficiente linear. Além disso, daqui a pouco a gente vai ver umas particularidades entre o A e o B. Mas basta você saber o que é cada coisa. E o x, professor? O famoso x. É quem a gente quer encontrar? Às vezes, né? No cálculo a gente quer encontrar o x. Mas, na verdade, esse x aqui da função é o nosso domínio. É o valor correspondente ao domínio. Então, vinha um enunciado dizendo, encontre o domínio cuja imagem é tal. Então, você já sabe. Se ele está pedindo para encontrar o domínio, então ele quer que encontre o x. E ele, com certeza, te deu o y e as outras ferramentas, né? O valor de A, o valor de B, para você chegar no valor de x. Se ele pedir o contrário, dado o domínio, qual é a imagem? Então você já sabe que a imagem é esse camarada aqui, é o y, tá bom? É o f de x. Então com certeza o enunciado vai te dar um valor para x, que é o domínio, para você chegar na imagem. Então com certeza isso vai acontecer. Como assim, professor? Na aula anterior eu expliquei bem sobre o que era domínio, o que era imagem, o que era contradomínio e tudo mais. Se você não lembra, vai ter um card aqui em cima, nesse momento, que você vai poder revisar aí um pouco sobre domínio e depois você retoma essa aula aqui e dá continuidade. Vamos ver um exemplo prático. Vou pegar uma função aqui, f de x igual a x mais 1. Vamos imaginar que a pessoa, ou melhor, a questão está dizendo a você que o domínio, ou seja, x, é igual a 3 e quer saber a imagem. Então, se ele quer saber a imagem para x igual a 3, eu vou só substituir. f de 3 é igual a 3 mais 1 e 3 mais 1 é igual a quanto? 4. Então, a imagem de 3, 3 é o domínio e a imagem, que aqui é o nosso y, é 4. E 3 é o nosso domínio, que é o valor de x. Pode também pegar a mesma função e perguntar o contrário. Dizer, eu tenho uma imagem igual a 7. Quero saber quem é o domínio. Né? Então, a y é igual a 7. Ele já deu a imagem, que é o domínio. O domínio a gente já sabe que é o valor de x. E a imagem é o f de x. Então, é só substituir. Só fazer a substituição. 7 é igual a x mais 1. 1 está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, 7 menos 1 é igual a x. Com isso, a gente conclui que 7 menos 1 é 6, 6 é igual a x e acabou-se. Beleza? Então, essa é a nossa solução aí. Esse é o nosso detalhe aí, fundamental disso aí. Então, veja que é fácil, né? Então, compreender. Quando você compreende o que é cada elemento, fica fácil mais. Fica muito fácil mesmo. Né? Então vamos embora. Vamos avançar a ver as outras propriedades da função do primeiro grau. A função do primeiro grau, quando o coeficiente angular ele for maior do que zero, então quando esse camarada aqui, o valor do A, esse cara, ele for maior do que zero, temos uma função crescente. Temos uma função crescente. Vou até ajudar vocês. O gráfico dessa função vai ter sempre, por ser crescente, então quando for maior do que zero, então o gráfico vai ter o sentido, lembra muito o acento agudo lá do português. Então o acento agudo lá do português, tá bom? Quando for crescente. Professor, e quando o A for menor do que zero? Quando o A for menor do que zero, né, eu acho que eu vou, deixa eu avançar aqui para a gente ver aqui. Então quando o A for menor do que zero, a gente tem uma função, quando for menor do que zero, decrescente. Então, quando for menor do que zero, a gente tem a função decrescente. Professor, dei a dicasinha do gráfico? Com certeza. Se for crescente, lembra o acento agudo. Se for decrescente, o gráfico dessa função do primeiro grau lembrará o acento grave, né? Que é tão usado lá na crase lá do português. Né? Então, o acento grave
terá essa trajetória aí, lembrando a função decrescente. Coisas importantes da função do primeiro grau. Deixa eu voltar aqui. Exatamente no gráfico. Através de uma função tem como a gente chegar no gráfico de uma função de forma fenomenal e peculiar, como se diz a história. Como assim, professor? Esses elementos, tanto A, quanto B, quanto X, ele tem relação lá dentro dos gráficos. Uma dica importante é lembrar disso aqui. Se tivermos um gráfico, independente se for crescente ou decrescente, a técnica é a mesma. E esse gráfico, a gente observar que a função ela tocou no eixo Y e tocou no eixo X. Quando isso acontece, então a gente tem particularidades com esses pontos. Esses pontos são chamados de pontos críticos de uma função. Cuidado que isso não é a raiz da função, tá bom? São pontos críticos da função que a gente consegue determinar. Esse ponto que a função toca em Y será sempre o ponto B de bola. Esse elemento B aqui será sempre esse pontinho aqui, beleza? Então será sempre esse pontinho. Ah, professor, e o pontinho que toca aqui será A? Não, muito cuidado. Esse pontinho daqui será sempre o valor de menos B sobre A. Então, menos B sobre A, e não só o A, tá bom? Com esses elementos a gente consegue tanto, se você tiver o gráfico pronto, você consegue construir a função, quanto quando você tiver a função pronta, você consegue construir o gráfico de forma rápida e prática, sem fazer muitos cálculos, né? Eu acredito que eu trouxe um exemplo aí para a gente ver sobre isso aí. Deixa eu avançar aqui para a gente ver. Deixa eu avançar aí. Aí mostrando para vocês a função identidade, né? Então tá aí a função identidade, ó, em ambos os eixos, ok? Não é uma função muito cobrada, porque a função identidade ela terá sempre o seguinte, ela é um f de x, se for crescente, nessa daqui, essa daqui é f de x igual a x. E essa daqui que é decrescente, então f de x igual a menos x. Ela é uma função do primeiro grau. A única diferença é que todos os valores, tanto para x e y, eles vão ser iguais, né? Ou seja, se x for igual a 1, a imagem também é 1. Se x for igual a 2, a imagem também é 2. E assim sucessivamente, né? Então são sequências, né, que a gente tem aí, ou melhor, sequências, opa, são funções que elas são irmãs, elas só têm essas particularidades aí. E um detalhe importante da função identidade é que ela corta o eixo 0, né? Ou seja, a origem, né? O par ordenado 0, 0, ambas as funções, seja crescente ou decrescente, elas passam por esse ponto, por esse eixo central. E elas também são as bissetrizes do plano cartesiano de cada quadrante, tá bom? A função crescente, a função identidade crescente, ela é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Já a função decrescente, ela é a bissetriz do ângulo do segundo e do quarto quadrante. Isso pode contribuir, ajudar vocês a aparecer em alguma questão envolvendo geometria. Então você pode fazer uso dessa propriedade, né? Vamos fazer a questãozinha? Como disse a vocês, eu trouxe uns exemplos bacana para vocês. Então vamos embora trabalhar aí nesses exemplos, ok? Vamos lá. Questão 1. Sejam as funções definidas por f de x igual a 2x mais a, né? E g de x igual a menos 3x mais 2b. Determine a mais b de modo que se tenha g1 igual a 3 e f de 0 igual a menos 1. Ó, aproveitando que eu lembrei, né? Nesse momento você pausa o vídeo, você dá a pausa no vídeo e tenta fazer sozinho. Depois você retorna e continua tentando ver a solução aí, se você acertou ou não. Professor, eu errei a questão, conferi sua resolução e errei a questão. E agora, professor? Tenta de novo sozinho. Não, professor, mas eu decorei aquela resposta. Aí você dá um tempo. Passa assim uns 10, 15 minutinhos, esquece lá da resposta. Você pode lembrar até da resposta final, mas a resolução você não vai lembrar não de como fazer. Aí você tenta novamente, fazer do seu jeito. Quando você fizer isso 3 vezes, você nunca mais erra esse tipo de questão. E outra, né? A gente acabou de ver aí 3 tipos de funções e que o cálculo é bem bestinha. A função do primeiro grau é somente aquilo que a gente viu. Tá certo que os livros aí exploram e inserem
muito conteúdo, muita coisa, né? Mas o conteúdo ele é pequeno, não é um conteúdo extenso não, tá bom? Vamos resolver essa questão aí, já que se trata de funções do primeiro grau, a gente vai resolver. Ele está querendo, ele disse que é o g de 1, ele quer o valor de a mais b, né? Então deixa eu destacar aqui para a gente não se perder, tem tanta letra, então ele quer o valor de a mais b. Aí ele deu o seguinte, ele disse que g1 é igual a 3. E a função de g, né, que corresponde ao g1, é essa daqui. G de x igual a menos 3x mais 2b. Então essa é a função que foi dada. Vamos substituir com os valores que ele deu. Esse valor aqui corresponde ao domínio, que é o x, e esse valor é o nosso y, né, que é a imagem. Então, 3, que é a imagem, que é igual a menos 3 vezes 1, mais 2b. Observa, com essa expressão a gente acha o valor de b tranquilamente. Então, tranquilamente a gente já vai achar aí o valor de b facilmente. Ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Vai para o lado de lá, então ele vem somando. Então, 3 mais 3, que é igual a 2b. E para finalizar, 3 mais 3, 6. Então, 6 dividido por 2, isso é igual a 3. Então, achamos aí o valor de b. Ó, já achamos b, já vou colocar aqui para a gente não esquecer. Agora, a gente vai calcular o f de x, usando a mesma coisa. Mesmo processo. Ó. F de x, que é igual a 2x mais a. Observa que ele deu aqui. Ó. Esse é o valor de x, esse é o valor de y. Então, f de x é o nosso y. Então, menos 1, que é igual a 2 vezes 0, mais a. 2 vezes 0 é 0. Só sobrou o a aqui. Ó. Então, menos 1 igual a a. Então, a é menos 1. Vou substituir aqui. Menos 1 mais 3 é 2 positivo. Temos aí a nossa resposta, letra B de bola. Então, veja que é uma questão tranquila, questão fácil. E outra, uma vantagem. Porque todo ano cai no Enem função do primeiro grau, função afim. E quem é do SSA1 mesmo, da Universidade de Pernambuco, também vai se deparar, e dos vestibulares do Brasil aí afora. Né? Pode se deparar com questões nesse estilo aí. Trouxe aí a questão 2, para a gente fazer aí, também envolvendo função do primeiro grau, né? Então, seja a função f de r em r, definida por f de x igual a 4x menos 1 sobre 3. O elemento do domínio, ó, vê a pergunta, ó, vou até destacar para vocês, ó, o elemento do domínio. Então, logo de cara, a gente já sabe, ele está querendo x, né? De f cuja imagem é 5. Ó. Então, ele deu a imagem, diz que a imagem é 5. Ou seja, f de x, que é a nossa imagem, isso é igual a 5. Então, é só pegar a função e substituir. 5, que é igual a 4x menos 1 sobre 3. 3 está dividindo, vai para lá como? Multiplicando. Então, temos 5 vezes 3, 15, que é igual a 4x menos 1. 1 está menos, vai para lá como? Somando. 15 mais 1, 16. E agora o 4 está multiplicando, vem dividindo. 16 dividido por 4, que é igual a x. Isso vai nos dar o valor de 4 e achamos o domínio, cuja imagem é 5. Resposta letra C. Vê que facilidade. Se alguém ensinou a você dizendo que função era difícil, por favor, delete toda a informação que ele deu a você. E armazene tudo isso que a gente está trabalhando, ok? Caso tenha alguma dúvida nessas questões, não deixa de colocar nos comentários aí a tua dúvida, ou se quiser falar diretamente comigo, tá tímido, não sei o quê. Aqui acima, né, no caso no meu canal lá, logo na entrada do canal, tem um link que vai direto para o meu site. Lá no site tem uma expressão, ou melhor, tem uma seção voltada para dúvida. Você digita lá a sua dúvida e a gente conversa através de e-mails, tirando essa dúvida todinha. Se for necessário, ainda tem o meu WhatsApp que você pode entrar em contato e tirar dúvida referente aí às nossas questões aí. Beleza? Vamos lá. Já fizemos 2 exemplos referente aí a esse tipo de função. E agora estamos chegando exatamente no finalzinho do nosso vídeo. Aquilo que eu prometi. O recheio do biscoito vai chegar agora, que é as funções compostas, né? Então a gente vai ver como se trabalha. Existem 2 métodos, mas antes da gente ver os 2 métodos, eu vou explicar a você rapidinho o que é uma função composta.
né? Uma função composta, ela é uma função dentro da outra. Então é pegar uma função do primeiro grau e colocar outra função do primeiro grau dentro dela. E aí a gente chama de função composta. É quando o domínio de uma função se transforma em outra função e a imagem também, como resultado, será uma outra função, né? Então é como se a gente encaixasse uma função dentro da outra. Tá bom? Então por isso que a gente chama de função composta. Na tela mesmo está mostrando aí. E também, se você for buscar na internet, existem vários outros vídeos aí que mostram até interativamente como essas funções aí, elas interagem, né? Uma interação assim entre as funções compostas, né? Uma se encaixando na outra, aquela coisa toda. Muita gente diz, professor, por que nos seus vídeos você recomenda também outros vídeos? Como eu sempre digo, o mundo é para todos. Não faz sentido eu gravar um vídeo de uma aula que já existe, custa nada eu representar e mostrar o meu colega aí e tal, aquela coisa toda, né? Numa aula mesmo recente, eu fiquei até triste, né? Eu passei um vídeo numa aula da escola para o pessoal e aí do nada a pessoa responsável pelo vídeo me cobrou direitos autorais, né? Eu disse, não, tudo bem, mas eu queria reforçar, né? Claro que dou todos os direitos autorais à pessoa, né? Mas se a pessoa passou o vídeo lá, tudo direitinho, eu gosto de recomendar. Vai lá no vídeo de fulano, vai lá no canal de Cicrano, de Beltrano, né? Então é sempre bom, né? Nós professores deveríamos estar unidos, bastante unidos, né? A união, se você observar, nós professores aí, a quantidade de professores que tem no Brasil, acho que supera até a quantidade de qualquer outra profissão que se tem aí, é enorme, é incontável, como se diz a história. Então eu acho que se a classe profissional dos professores estivesse unidas, né, não tivesse essa ideia de um briga com o outro, não sei o que, direito autoral para lá, direito autoral para cá e aquela coisa toda, eu acho que estava todo mundo se dando bem aí numa boa. Então a função composta, como eu mesmo disse, é uma função dentro da outra. Eu vou dar dois exemplos aqui rapidinho. Então, se eu tiver o f de x igual a x mais 1 e o g de x igual a 2x. Então, eu quero calcular o f e g de x. Veja que o g de x está assumindo exatamente o papel do domínio da função. Veja que ele está exatamente assumindo esse papel. Pode olhar, ele está no lugar do x. Por ele assumir esse papel, então eu vou pegar e fazer o mesmo esquema aqui. G de x é igual a g de x, já que ele está assumindo o papel do x, mais 1. Aí quem é g de x? É 2x, professor. Então é só substituir. 2x mais 1, acabou-se. Está feita aí a nossa função composta. Então você começa a ver aí que não é uma coisa tão difícil não, tá bom? A função composta ela é tranquila de fazer. Porém, professor, os vestibulares ele vai colocar desse jeito que o exemplo que o senhor está colocando aí? Não, infelizmente não. Se ele colocasse desse jeito, realmente era muito fácil, muito tranquilo. Não quer dizer que os outros métodos são difíceis, tá bom? Mas eles são mais trabalhosos, né? Eu digo sempre a meus alunos. Os dois métodos, existe um que é bem rapidinho e o outro é trabalhoso. O mais danadinho é porque um não resolve o outro. Apesar da gente ter dois métodos, só que cada um resolve o seu tipo. E aí eu vou mostrar a vocês como usar cada método. Primeiro método, avançar não. O primeiro método é o método em que a questão ela te dá a função interna, te dá a função composta e pede a função externa. Eu tenho sempre o costume de dizer assim, é quando a questão te dá o I, C, E, né? Em outras palavras, ICE, né? Então é quando é no método gelo em inglês, tá bom? Então quando coloca o método ICE, te deu a interna, te deu a composta e quer a externa. Bom, e ele pede para você a função externa para você resolver. O único método de resolver é dessa forma que eu vou falar para vocês aqui agora, tá bom? Eu não vou dizer o único, existe outro método, mas o melhor. E como vai ser, professor? A gente vai fazer o processo normal que a gente fez na questão anterior.
Ó, se ele está querendo g de menos 2, então eu preciso descobrir quem é g de x igual a x mais b, já que é uma função do primeiro grau, então eu preciso descobrir quem é. Mas a questão me deu gf de x. Então, se eu colocar o f de x aqui dentro da minha função aqui, ó, desse meu formato aqui, então se eu colocar o f de x aqui dentro, então eu vou chegar numa função em função do a e do b, ou seja, com essas letrinhas, que é o que eu preciso descobrir, ó, eu preciso descobrir o valor de a e de b para poder resolver o g de menos 2. Então, o g de menos 2 ó, só vai ser resolvido quando eu encontrar o a. Né? Então, quando eu encontrar o a, deixa eu colocar aqui o menos 2 entre parênteses, o a e o b, quando eu encontrar, eu jogo aqui na equação, acabou-se. Tá bom? Então, eu preciso do valor do a e do b. Tá bom? Então, vamos em busca dele. Então, o g de f de x aqui nesse formato, né, ele vai ser o a que multiplica o f de x que soma b. Continuando a continha. O a que multiplica. Quem é f de x? 2x menos 3. Aí agora eu vou fazer a distributiva, ou seja, técnica do chuveirinho, e vamos calcular. 2 vezes a, 2ax, e 2 vezes menos 3, menos 3a. Observa que tudo isso que a gente encontrou é exatamente o gf de x, mas a questão não deu para a gente? A questão diz que gf de x é 1 menos 4x. A questão nos disse isso aí. Gf de x é 1 menos 4x. Eu agora só vou comparar. Eu vou até colocar as cores diferentes. Todo mundo que está com x desse lado tem que ser exatamente com quem está com x desse lado aqui igual. Para quê? Para eles serem uma função idêntica, né? Uma função igual. Agora deixa eu mudar aqui a corzinha do lápis. E quem não tem x também tem que ser igual a quem não tem x aqui desse lado. Ó. Então, essas duas cores aí são iguais. Agora é só fazer a continha extra aqui. Menos 4x igual a 2ax. Corta x com x, só sobrou o a, que é o que a gente já está procurando. Vai ficar menos 4 dividido por 2, que é igual a a, então menos 2 igual a a. Então já tem aqui menos 2, que multiplica menos 2. E agora eu vou descobrir o b. O b vai ser o quê? 1, que é igual a menos 3a mais b. 1, a é menos 2, então vai ficar menos 3 vezes menos 2, né? Mais b. Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo. O 6 está positivo e negativo. 1 menos 6 mais b. 1 menos 6 dá menos 5. Então achamos o valor de b. Só substituir aqui, é menos 5. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 menos 5, isso vai nos dar menos 1. Então esse é o método ICE, né? Para quando a gente tem esse tipo aí, respostinha letra A. Tá bom? Lembrando aí que a gente está nesse exemplo, tá bom? O que eu recomendo claramente é dar uma pausa no vídeo, refazer a questão, tentar entender. E se tiver dúvida, taca nos comentários essa dúvida que a gente vai tentar solucionar. Ok? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo já é usando a mesma ideologia, porém é uma técnica diferente. Ela é mais fácil, né? Mas também só dá certo para aquele tipo de exemplo. É feito esse método ICE aí, que só dá certo para esse tipo aí. Ok? Só dá certo para esse tipo. Vamos ver aí o próximo exemplo. Deixa eu avançar o slide aí. Nosso último exemplo aí, né? Finalizando, praticamente chegando no finzinho da nossa aula aí. O que é que diz o exemplo aí? Veja que ele deu a função composta, normal, e ele deu também a função externa, tá bom? Vê, lá é o método ICE e aqui é o método ECE, tá bom? ICE aqui é o método ECE, que é, ele deu a externa, deu a composta e ele está solicitando para você a interna. E aí é bem fácil de resolver. Como a gente está com a externa aqui, eu só vou substituir g de x, que é o que a gente está procurando, que é g de x. Então aqui eu vou ter g de x mais 1, porque o g de x não assumiu o papel do x. Então já substituí g de x mais 1. Mas ele disse para a gente que a composta é quem? 2x mais 3. Então tudo isso é igual a 2x mais 3.
Vou passar 1 para lá, ó, tá positivo, vai para lá o quê? Negativo. Então vai ficar g de x, que é igual a 2x mais 3 menos 1. Veja que a gente já vai chegar no resultado da função. Por isso que eu disse que esse método aqui é mais fácil. Aí eu tenho g de x, 2x repete e 3 menos 1 é 2. Acabou só, encontramos a função interna. Então o método ECI ele é bem mais rápido, bem mais prático do que o ICE. Tá bom? Pode cair ambas aí. O Enem normalmente gosta de trabalhar quando se cai função composta com as duas funções. Então trabalhar com os dois métodos, uma questão com o outro método, outra questão com esse método. E agora é só a gente calcular o g de menos 1. Né? Então 2 vezes menos 1 mais 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. E aí chegamos à nossa solução. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido bastante isso aí. Se não entendeu, fala comigo no zap, fala comigo nos comentários aqui, que a minha missão vai ser solucionar essa sua dúvida com o maior prazer. Ok? Deixa eu ver aqui, eu acredito que já chegamos nas últimas questões. Então essa foi a última questão que eu trouxe para vocês, né? O nosso tempo aí já está estourando, eu disse que ia ser 30, 40 minutos, mas devido aos contratempos que teve no meio da aula, acabou eu passando alguns minutinhos aí a mais, né? Então galera, deixa eu avançar aqui o slide para a gente ver se tem mais alguma coisa para vocês, né? O que eu tenho é agradecer a vocês, que Deus nos abençoe imensamente, tá bom? Abençoe todos nós. Obrigado mesmo pela atenção. Não esquece de dar teu like no vídeo, isso vai ajudar bastante. Não esquece de dar teu comentário, nem que seja só um oi. Oi! Você não sabe o quanto isso é bom, o quanto isso é gostoso o professor ver o feedback de vocês, seja positivo, seja negativo, seja o que for. É muito importante o feedback de vocês. Então, muito obrigado. Que Deus nos abençoe imensamente. Ok? E até a próxima aula, na parte 4, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. Bye, bye!